Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, bora seguir aqui os trabalhos de hoje falando sobre o Houston Rockets, né? O Houston caminha a passos largos para terminar a temporada com uma das piores campanhas. Hoje o Rockets só não tem uma campanha pior que a do Detroit Pistons, mas pelo amor de Deus, né, ter uma campanha pior que a do Detroit seria bem difícil, né? O Pistons conseguiu apenas 16 vitórias na temporada, né? Realmente, o Pistons teve muito sucesso em tancar nessa temporada, mas o Rockets não ficou muito atrás não, né? Até o momento, o Rockets tem apenas 20 vitórias, então, né, não foi tão mal quanto o Pistons, mas chegou muito perto. E tudo bem, né? Não é uma campanha que a torcida não esperava, era muito claro que Houston entraria nessa temporada pensando no draft, pensando em garantir uma escolha top 3, e se tudo der certo, se o normal acontecer, o Houston deve sim ter uma das 3 melhores escolhas do próximo draft, com chances, inclusive, de ter até a primeira escolha geral, o que seria maravilhoso, porque o Rockets poderia escolher simplesmente Victor Wembanyama, que é considerado por muitos o melhor prospecto de todos os tempos. Não sei se eu diria que ele é o melhor prospecto de todos os tempos, mas definitivamente ele é o melhor prospecto do draft dos últimos 10, 15, talvez até 20 anos. Então, seria um sonho conseguir o Victor Wembanyama, mas mesmo se não conseguir o Wembanyama, o Rockets deve sair desse draft com um prospecto muito interessante, assim como fez nos últimos drafts, né? O Houston tem feito bons drafts, né? Pegou o Alperen Sengun recentemente, pegou Jalen Green, pegou Jabari Smith, né? Pegou Tari Eason. Então, o Houston tem feito bons drafts, então a tendência é que o time consiga repetir o feito. Mas, como eu estava dizendo antes, o Rockets caminha a passos largos para ter uma das piores campanhas. E quando você inicia uma reconstrução, inicia um processo de rebuilding, é esperado que você tenha pelo menos 3 ou 4 anos bem difíceis, né? É esperado que você tanque, que você perca de propósito durante uns 3, 4 anos. Só que parece que Houston está querendo acelerar um pouquinho esse processo, né? Segundo matéria publicada hoje no Yahoo Sports, o Houston Rockets não planeja tancar na próxima temporada. Segundo a matéria, esse foi o último ano de tanque do Houston e a partir da próxima temporada o Rockets quer competir na Conferência Oeste. E na matéria é dito que o Rockets já tem um plano para se tornar competitivo na próxima temporada, um plano que se baseia em 3 passos. Nesse vídeo eu vou comentar sobre esse plano, sobre esses 3 passos, então rapidinho só peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal antes que eu me esqueça. Vamos lá, o plano do Houston Rockets para se tornar competitivo na próxima temporada tem 3 passos principais e o primeiro é a demissão do Silas. Não é nem demissão, é não renovação do contrato do treinador Stephen Silas, né? O Silas foi o treinador escolhido pela diretoria para comandar esse rebuilding, para comandar essa reconstrução. De certa forma, ele até que conseguiu, né, fazer alguns jovens evoluírem, como por exemplo o Jalen Green. O Jalen Green teve uma ótima evolução da temporada passada para essa, apesar dele ainda ter muitas falhas em seu jogo, dele ainda ser um jogador meio peladeiro. Ele se tornou menos peladeiro e se tornou muito mais letal no ataque. E a gente pode atribuir isso ao trabalho do Silas. Então, de certa forma, ele até que cumpriu o seu papel, só que parece que o Houston se cansou do Silas e não planeja renovar o contrato dele, né? Ele teria a opção de renovar o seu contrato para a próxima temporada, mas, segundo a matéria do Yahoo Sports, um dos passos para esse plano, né, do Houston Rockets de ser mais competitivo, um dos passos é cortar o Silas. E aí você me pergunta, pô Luiz, beleza, vai demitir o Silas, vai trazer quem? Segundo essa matéria, o Nick Nurse é o nome do momento em Houston. Segundo a matéria, o segundo passo desse plano é
trazer o Nick Nurse para comandar esse novo Houston Rockets, né? A situação do Nick Nurse em Toronto não tá muito boa, parece que a diretoria não tá muito satisfeita com o que o Nick Nurse, né, fez nessa temporada, não gostou do que ele tirou do time nessa temporada. A diretoria do Toronto, pelo que é dito na imprensa local, esperava que o time jogasse muito melhor do que acabou jogando. O próprio Nick Nurse já deu algumas declarações em tom de despedida, né? Ele deu algumas declarações mostrando uma certa frustração com o elenco e pensando que o Toronto tem grandes chances de iniciar uma reconstrução na próxima temporada, até porque Anunoby, Siakam estão em reta final de contrato, o Gary Trent, Fred VanVleet vão ter player options na próxima temporada, pensando que o time pode entrar em reconstrução, é bem difícil imaginar que o Nick Nurse seja o treinador do Raptors para a próxima temporada. E segundo a matéria do Yahoo Sports, se o Nick Nurse ficar disponível no mercado, o que parece que vai acontecer, Houston seria o time mais interessado nele. Então o segundo passo, depois de não renovar com o Silas, é contratar o Nick Nurse. E o terceiro passo desse plano para o Houston voltar a brigar no Oeste é a contratação de James Harden. Exatamente. O Houston, pela matéria do Yahoo, quer trazer o James Harden de volta. O James Harden saiu da equipe do Rockets já faz alguns anos, né? Ele estava insatisfeito, ele queria ir para um time que oferecesse para ele condições de brigar pelo título, foi para o Brooklyn, se juntou a Durant, se juntou a Kyrie, a gente sabe que não deu muito certo, e agora ele está no Philadelphia. Só que o James Harden, ele tem uma player option para a próxima temporada, ou seja, o James Harden, ele pode ou não se tornar um agente livre. A decisão será dele. Se ele aceitar a sua player option, que é de 35,6 milhões de dólares, ele fica mais um ano jogando em Filadélfia e aí se torna agente livre e aí ele vai poder assinar com quem ele quiser. Caso ele negue, ele adianta essa sua agência livre, se torna agente livre já na próxima off-season e pode assinar um novo contrato. O que é dito na imprensa de Filadélfia é que o Harden já tem um pré-acordo ali com o Philadelphia, onde ele vai negar a sua player option para renovar com os Sixers. Porém, segundo a matéria, o Houston Rockets planeja atravessar esse negócio e vai fazer sim uma proposta pelo James Harden. Houston, por ter muitos jogadores com contrato baixo, é um dos times com mais cap space para a próxima temporada. E como a NBA vai ser bem mais rígida com as equipes que não se enquadrarem no teto salarial, a chance do Rockets fazer uma proposta bem maior do que a do Philadelphia é muito grande. Então, existe sim a chance do Houston conseguir trazer o James Harden. Óbvio que a decisão final seria do Harden, mas o Rockets vai ter bala na agulha para fazer uma proposta pelo jogador. E parece que uma parte crucial desse plano do Houston é trazer o Harden para liderar esse time. Então, segundo o Yahoo Sports, esses são os 3 passos do plano que o Houston montou para competir na próxima temporada. Na minha opinião, é um plano bem interessante, tá? É um plano bem interessante. Para mim, se o Houston simplesmente não ficar com o Silas e trazer o Nick Nurse, o time já vai dar um salto enorme, tá? Porque todo respeito ao Silas, eu acho ele um treinador muito fraco. Para um time que tá reconstruindo, eu acho que ele é ok, tá? Eu acho que ele é ok. Mas para um time que quer competir, não dá. Já o Nick Nurse é um dos melhores treinadores da liga. O Nick Nurse é um treinador que eu coloco como um treinador do mais alto escalão na NBA. É um cara que já foi Coach of the Year, é um cara que já foi campeão, tá? Então é um puta de um treinador, extremamente inventivo, adora as rotações malucas que o Nick Nurse monta, e tendo um elenco tão talentoso e tão versátil na mão como é esse elenco do Houston, Nick Nurse faria loucuras
Ele faria loucuras, como diria Luciano Huck, lá em Houston. Seria doideira. Então, só de trazer o Nick Nurse, esse Houston já melhoraria muito. E se trazer o Harden de volta, meu amigo, esse Rockets viria para dar trabalho. Porque vamos imaginar aqui um time do Rockets tendo James Harden, Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Sengun, talvez um Victor Wembanyama, Kevin Porter vindo do banco, Tari Eason, Ty Washington, Kenyon Martin, que fez uma baita de uma temporada. Coloca aí mais 2 bons role players, você tem um time para causar na conferência. Você tem um time que, na minha opinião, já seria melhor que, por exemplo, Minnesota, Portland, o Oklahoma eu não sei, é que o Oklahoma tem um potencial muito grande, mas talvez seria um time melhor do que o Oklahoma. Você teria um super time na mão. Então, caso esse plano do Houston seja verdadeiro e o time de fato esteja planejando dar esses 3 passos na próxima temporada, que é não ficar com Silas, contratar o Nick Nurse e contratar o James Harden, se isso de fato acontecer, teremos um Houston bem encardido para a próxima temporada. Eu sou super a favor disso, tá? Eu acho que o Houston, depois do draft agora, já vai ter acumulado os talentos jovens que o time precisava, tá? Eu acho que o Houston não precisa mais focar no draft, assim como, por exemplo, o Oklahoma eu também não vejo mais precisando focar no draft. O Orlando é um time que eu não vejo mais também precisando focar no draft, né? O Detroit eu ainda acho que precisa bastante, tá? Eu acho que o Pistons ainda precisa de 2 drafts bons ainda, mas o Houston é um time que pra mim tá pronto pra brigar, tá pronto pra competir. O que o Thunder fez nessa temporada é algo que o Houston pode fazer na próxima. Então eu particularmente gosto muito dessa ideia do Houston abandonar a reconstrução e começar a ser competitivo, e esse plano aí é um belo plano. É um belo do plano. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Houston realmente planeja fazer isso? Na sua opinião, esse é um plano que de fato pode dar certo? E James Harden, hein? Você acha que o Harden voltaria para o Houston Rockets? Eu vejo um mundo possível onde James Harden volta para o Houston. Principalmente se o Philadelphia decepcionar nos playoffs. Eu vejo esse mundo. E você? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que é super importante. Ative as notificações, que também ajuda muito, né? Para que você não perca nenhum de novo. E é isso! Tamo junto, grande abraço e até a próxima.